Hey there, what's up? Meu nome é Diego e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas. Na verdade, essa é a continuação do primeiro. Então, se você não viu o primeiro, eu vou deixar linkado. Vai lá e vê o primeiro. Tá? Isso aqui são mais 5 dicas para você melhorar o seu aprendizado de inglês muito mais. São ferramentas que vão te ajudar ferramentas e sacadas que vão te ajudar, fluência, whatever. Tudo. Tá, primeira dica é um aplicativo. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas que nos auxilia no aprendizado. Uma delas, que eu vou indicar aqui, é o Google Tradutor. Ele é simples, tem para todos os formatos, tanto para Android e iOS. Vai utilizar o Google Tradutor ao seu favor na hora de estudar inglês. Treinar sua pronúncia. Mas como eu vou fazer isso? Você quer saber se sua pronúncia está correta, se você está falando certo? Como eu posso saber? O Google Tradutor é uma das formas. Tá? Quando você for traduzir a palavra, você for buscar a tradução, você sempre coloca lá, vai aparecer a tradução, você aperta para ouvir, ouve como se é pronunciado, como a palavra é pronunciada, e depois você aperta na opção de escrever. No próprio aplicativo tem a opção de falar. Então você vai lá na opção em inglês, embaixo vai ter o microfone. Você clica, ele vai pedir para você falar a palavra que você quer saber a tradução. Então, como você já ouviu, você agora vai repetir. E vai repetir até o Google Tradutor começar a te entender. Então, enquanto você estiver falando e o Google Tradutor não estiver te entendendo, sua pronúncia ela não está totalmente correta. Então, não conseguiu, ouve de novo e tenta pronunciar. E assim você vai melhorando a sua pronúncia na palavra. Repete várias vezes, ouve. Fica repetindo e depois pronuncia. Essa é uma da dica. Essa dica é ótima. Vai melhorar seu inglês 1000 vezes. Segunda dica é focar na pronúncia. Tentar falar perfeitamente a forma que é a palavra. Prestar atenção muito na pronúncia. Isso faz muita diferença. Porque se você pronuncia e aprende a falar a palavra corretamente, na hora que você for ouvir, você vai entender a palavra rapidamente. Então sim, foque muito em ouvir cada detalhe de como a palavra é. Isso faz toda a diferença. Então, essa segunda já entra na primeira. Se você começar a utilizar o Google Tradutor ao seu favor, começar a gravar, Se você começar a usar o Google Tradutor a seu favor, você vai começar a pronunciar as palavras mais corretamente. Terceiro, narrar o seu dia. Tá? Então, seja criativo. Utilize o inglês para narrar o seu dia. Mesmo que esteja errado, você não saiba, mas narre. Pegue esse hábito de todo dia narrar o seu dia. Vou dar um exemplo. I'm going to get up, brush my teeth, and have breakfast. Then I go to my job. Então, um exemplo. Narrei, você vai acordar, você vai escovar seus dentes, tomar café e depois você vai para o trabalho. Então, você narra o seu dia. Pega esse costume de ficar narrando tudo. Quando não souber a palavra que vai falar, pesquisa para saber qual é a tradução, como se fala em inglês. Isso você vai adquirindo mais vocabulário. Quarta dica. Aprender idioma não se resume só a traduzir. Tá? Então é muito importante você conhecer a cultura. Então você realmente se interessar pela cultura do país. Porque muito do que é falado é dentro da cultura. Então quando você começa a conhecer sobre a cultura do país, sobre como as coisas acontecem, é diferente. Então dentro da diferença, o idioma está inserido. Então, procure saber, veja vídeos, olhe notícias sobre o país em si, para conhecer sobre a cultura, para entender sobre.
Isso vai ajudar muito. Então, todas as formas possíveis que você tiver. Então, encontre revistas, assista jornais, séries, veja as situações do cotidiano do idioma. Vamos para a quinta e última dica. Ao invés de focar na tradução, foque no entendimento. Mas como assim, Diego? Entendimento. Vou dar um exemplo em português. Quando eu falo para você assim, falo uma palavra para você. Conto de fadas, é um exemplo que veio aqui. O que vem na sua cabeça? Que é um lugar, ou é uma história que tem um final feliz, tem toda uma ideia por trás do conto de fadas, certo? Então você não pensa só conto de fadas, vem todo um entendimento por trás de conto de fadas. Que é uma história que tem um final feliz, que é historinha de criança e tal. Então quando você ouvir a palavra em inglês, que é lullaby, ao invés de traduzir, entender, você vai trazer esse entendimento, lullaby. Aí você vai pensar em tudo isso que você pensou em português, lullaby. Então você trouxe o entendimento da palavra, não foi a tradução só. Além disso, te ajudar na hora de você entender, vai ser melhor para você lembrar também, para você não esquecer. Então, essa é a quinta e última dica. Então faça isso, procure o entendimento das palavras. O que vem na sua cabeça quando você fala aquela palavra? Depois você pega, vê como é em inglês e também traz o entendimento, aquele mesmo entendimento. Essa palavra é isso. Entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem das dicas. Deixa um like para ajudar a divulgação. Se inscreva e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando eu postar um novo vídeo. Beleza? So, hope you enjoy. See ya!